Uma coisa que nós temos que compreender é o seguinte: o relacionamento com qualquer um dos três, você está conhecendo os três juntos. O Espírito de Deus, ele é um com o Pai, ele é um com Jesus, Jesus é um com o Pai e um com o Espírito Santo. A manifestação de qualquer um deles, ela vai manifestar se você vai conhecer os três por completo. Mas todos nós temos que saber qual que é a diferença, qual que é o papel de cada um. E no papel de cada um você começa a saber como é que hoje você tem que viver em Deus. Como eu vou viver em Deus nesse momento, nessa era, nessa situação que eu estou. Então nesse momento a palavra de Deus diz, querido, que nós temos que ter relacionamento com quem? Com quem? Com quem? Com o Espírito Santo. Diga comigo, com o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, querida, ela diz que o Espírito Santo, ele só vai mostrar uma pessoa para nós. Qual que é a diferença entre o espírito de engano e o espírito da verdade? O espírito do engano, ele sempre vai misturar as coisas. Um dia um amigo meu, que não gostava de um cristianismo autêntico, ele falou para mim assim: eu vou em tal religião porque lá, se eu for 10% para Deus, eles me aceitam numa boa. Aí ele falou: mas na sua igreja eu não vou, Trovati, porque se eu der 90% para ela e 10% para o mundo, lá não está bom. Eu falei assim: é isso mesmo. O espírito do engano, ele quer, querido, te pegar em alguma coisa para te comprometer. Então, qualquer coisa que você põe entre você e Deus, isso chama-se idolatria. É o suficiente para você não ser salvo. E o inimigo não está preocupado em te tomar teu dinheiro, tua saúde, tua alegria. Ele quer tomar a sua salvação, ainda que seja por meio de tomar teu dinheiro, tua família, tua saúde. Mas ele também, querido, para pegar a tua alma para ele pode te oferecer dinheiro, ele pode te oferecer fama, e ele pode, querido, não mexer com a sua saúde, para que você se perca e perca a salvação. Então, quando nós estamos buscando ao Senhor, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele vai manifestar só um nome. A Bíblia diz que só existe um nome, que importa que nós sejamos salvos. É um só Senhor, é um só Salvador, e é um só mediador, porque tem o Pai, mas ele é um só mediador. Ele é, querido, a escada que nos leva para o céu. Ele é a rocha que nós podemos confiar. Ele é, querido, o Salvador. Ele é o único que morreu por você, que pagou pelos seus pecados. Quando você entrega a tua vida para Jesus, Jesus se torna seu dono. Ele sendo teu dono, o teu papel é a fé. E a fé, querido, que você tem que ter é um empenho em amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus não é igual nós amamos nossos filhos, nossos amigos, nossos pais. É diferente. Amar a Deus, querido, é honrá-lo, é obedecê-lo, é dar atenção a Ele, respeito a Ele. Não é ficar sentindo, sabe, querido, eu vejo um monte de homens e mulheres de Deus que vem num culto de manifestação do Espírito Santo, e ali ele rola, eu te amo, ele ri, ele adora a Deus, só que ele sai da porta para fora da igreja, a primeira oportunidade que tem, ele não honra o seu Deus, ele não respeita o seu Deus. E nós às vezes temos que ir fora dos nossos limites de valores, para colocar o Senhor em primeiro lugar. Isso tem que estar acima do teu nome, do teu dinheiro, da tua moral, da tua família. Então amar a Deus, querido, é honrá-lo, respeitá-lo. E para você honrar, respeitar Ele, você precisa conhecê-lo muito bem. Você precisa
buscar Ele, querido, para você ter um entendimento de como é que agrada ao Senhor. Então você precisa conhecer as manifestações do Senhor na tua vida. Então olha bem, a Bíblia ela fala assim, o amor do Pai, preste atenção nisso, o amor do Pai, Deus é o quê? Diga comigo, amor, amor. Deus, querido, também, Ele é justo ao extremo não, né? No máximo, em tudo, Deus é perfeito e justo. Mas Deus é amor. Deus é tão justo, querido, que Ele não pode deixar de castigar o pecado. Diga comigo, Ele não pode deixar de castigar. Ele não pode deixar de castigar, querido, de dar sentença da morte, do homem que pecar e para o inferno, por causa da justiça dele. A justiça de Deus, querido, ela é tão perfeita que Ele não pode deixar de mandar toda a humanidade para o inferno. Só, querido, que o amor dele também é tão grande, é tão imenso, querido, que Ele não pode negociar a justiça e também Ele nos ama muito. O que Ele fez? Ele providenciou um meio de salvação com um preço, querido, que é incomparável. Quando, querido, Satanás recebe um sacrifício para fazer um mal para alguém, diversas vezes eu fazendo libertação, ele falou, eu não vou sair porque foi pago, foi feito isso. E Satanás tem razão quando ele fala isso, o pessoal busca, paga para ele fazer um trabalho, espiritualmente ele é obrigado a fazer. Mas aí aparece um homem de Deus que conhece a palavra, conhece o mundo espiritual. Ele fala assim, você pode ter recebido um boi, um cabrito, muito dinheiro para poder fazer esse mal. Mas o que é isso perto do que Deus deu para mim? Que Ele deu o seu único filho como sacrifício. Então, querido, olha bem, quando você vai conhecer Jesus, você tem que saber que Jesus, no princípio, antes de tudo, Ele era Deus. Ele estava com Deus. E tudo foi feito por Ele. E por meio dEle foram feitas todas as coisas. Tudo. Então, e quem era Ele? O arquiteto do universo. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele era, querido, o que planejava tudo, que fazia, querido, com que as coisas tivessem um planejamento, e o Espírito Santo executava. Pode ver, no princípio Ele era o verbo era Deus. Se é verbo é palavra, e se é verbo é chamado palavra em ação. E se a palavra era em ação, a Bíblia fala assim, e disse Deus. Se a palavra era Deus, quem disse? Foi Jesus. E Jesus trouxe à existência todas as coisas. E Ele era o Filho, Ele era a delícia do Pai. O Pai contemplava tudo aquilo. O Pai, ele vive para o Filho, Ele ama o Filho, Ele quer o Filho. E quando o Senhor criou todas as coisas, Ele criou depois o homem, querido, para ser o governador de tudo que Ele criou, para ser o dono de tudo que Ele criou. E Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E deu tudo na mão do homem. Toda a criação da terra, todas as coisas que Ele criou, a atmosfera, os animais, Ele deu tudo para o homem, fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Disse para o homem assim, seja o Deus dessa terra. Quando Ele falou, sujeitai, dominai, tudo que você chamar pelo nome, assim será. Cultiva a terra, faz isso, prospera, multiplica. Tudo isso Ele estava falando para o homem, seja o Deus dessa terra, seja a minha imagem, a minha semelhança, seja o meu representante, seja eu aqui, nas delícias da minha criação. Deus fez isso.
E Deus falou para o homem: não peca, porque o dia que você pecar, você morrerá. O pecado do homem, querido, as pessoas ficam pensando: aonde que eu pequei? Se é porque eu bebo, porque eu mato, porque eu roubo? Porque... Não, querido, isso é consequência do pecado que gerou a morte no homem. O pecado da morte do homem é muito simples. Quando você olha uma figura lá na Bíblia, uma linguagem de figura, você tem que compreender uma coisa. Ali diz assim: havia uma árvore no jardim que chamava árvore da vida. Dessa Deus falou que podia comer. E havia muitas outras árvores, mas tinha uma que chamava árvore da vida. Diga comigo: árvore da vida. Árvore da vida. E depois havia outra árvore, também no meio do jardim, que chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. Diga comigo assim: bom e ruim. Diga, uma árvore só. Não podia comer dela. Agora olha bem, então tem homem que escolhe ser bom, e o diabo engana, fala, ele pensa que vai para o céu porque ele segue o lado da árvore do bem, né? O lado do bom da árvore. Vai para o inferno do mesmo jeito, porque ninguém é salvo por ser bonzinho, a pessoa é salva por ser de Jesus. Jesus, ele é a árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é o homem andar por si próprio, andar pelo seu entendimento. Ele compreende Deus do jeito dele e vai obedecendo a Deus, mas ele não tem o Espírito Santo para guiar ele. Deus não é um Deus de religião, de conhecimento pré-estabelecido. Ninguém vai agradar a Deus porque estudou, querido. Ele vai estudar para ouvir o Espírito Santo e saber fazer o que ele manda. Saber fazer o que Deus manda, precisa estudar, exercitar e treinar. Mas o salvo, ele não só obedece o conhecimento que ele tem pré-estabelecido, ele tem o Espírito Santo que guia ele a toda a verdade. O Espírito Santo, querido, ele te dá a direção nas horas de decisões. O homem sem a mulher, o homem sem o Espírito Santo não tem chance, não tem chance. E como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Eu faço o Espírito Santo, querido, eu começo a conhecer Jesus, me tomo uma posição pela fé e começo a obedecê-lo e não aceito mais religiosidade, nenhum outro nome, só busco Jesus, só Jesus. E começo, querido, por quê? Porque daí eu vou ter experiências espirituais e eu sei que o diabo, o espírito do engano, o espírito da religião, ele vai querer misturar, ele vai querer pôr um santinho aqui, um pastor ali, um padre aqui, uma religião, um cantor famoso. Ele vai pôr algo, querido, que você busca Jesus com aquele mediador. Mas, querido, você não precisa de mediador. Você precisa de liderança que te faz você ter mais contato com o Espírito Santo ainda. É o Espírito Santo que é o segredo. Por quê? Porque Jesus veio e fez o serviço, pagou pela nossa salvação. Querido, em Isaías 53, versículo 6, põe lá para mim, para você entender qual que é o pecado do homem. Diga comigo, aonde eu pequei? Fala aí. Sabe o dia que você arrumou uma namorada, ai, que paixão e tal, e foi, pá, namorou e casou? Você buscou a direção do Espírito Santo? Buscou? Você ficou procurando quem você gostasse ou você ficou procurando o Espírito Santo para ele falar de quem ele gosta? Né? Você pode ver que antigamente eram os pais que escolhiam o casamento e os casamentos tudo dava certo. Agora não, a gente escolhe aquilo que a gente mais gosta e cada vez está dando menos certo. Quanto mais o homem anda por si mesmo, menos dá certo. Olha bem, lá diz assim: todos nós éramos como ovelha que se haviam perdido. Cada um seguia o seu próprio caminho. Quer dizer, cada um faz o que tem vontade, o que quer. Cada um busca os seus próprios interesses, seus próprios sonhos. Esse é o pecado.
Pastor, mas roubar, matar, isso aí é o fruto do pecado. O pecado do homem é que ele se desviou de Deus e começou a andar pelo seu próprio entendimento. Diga comigo, andar pelo meu próprio entendimento, fala aí. É comer do fruto da árvore da vida, fala aí. E quem comer do fruto da árvore da vida vai para o inferno, fala aí. Entendeu? Você quis andar pelo fruto do seu entendimento, casou, né? Se ferrou. Agora busca Deus, ai Deus, conserta o meu casamento. Ainda bem, querido, que Deus, com seu Filho Jesus, veio ao mundo e veio com a graça. Nós, com todo o nosso peso do pecado, levando nós para o inferno, Deus vem para nos tirar dessa situação, né? E Ele restaura o nosso casamento, Ele restaura a nossa saúde, as nossas finanças, tudo porque Ele é um Pai bondoso, misericordioso e amoroso. Mas Ele não tem obrigação. Ele faz isso porque Ele ama. Aí, querido, olha bem. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Então diga comigo, livre-arbítrio, fala, o livre-arbítrio é o que eu conquistei quando desobedeci. Agora, querido, olha bem, antes o homem andava com Deus e Deus andava com o homem. Agora, querido, olha bem, o homem não anda mais com Deus. E o homem, para se achegar a Deus, porque ele tem direito de livre-arbítrio, ele tem que clamar, ele tem que pedir. E como ninguém consegue, né, fazer nada que consegue se religar a Deus, o que Deus fez? Deus mandou seu Filho, sem pecado, perfeito. O próprio Deus, Criador, se fez um de nós, simplesmente para poder receber todo o castigo da humanidade, para que agora, no nome dEle, quando eu entrego minha vida para Ele, querido, Ele fala, pode passar, pode entrar para o reino do céu, mas só passa por causa dEle. Pastor, mas eu sou bonzinho, eu vou na igreja, eu faço. Isso não salva. Isso é a resposta da fé. A fé é eu me apegar com confiança àquilo que eu creio. Ninguém é salvo por causa das obras. Olha bem, o que diz lá? Ele foi maltratado, mas aguentou tudo, humildemente. E não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Fala comigo. Foi morto por causa dos nossos pecados. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum crime nenhum, nem tivesse uma só mentira, o Senhor Deus diz, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer, Ele ofereceu a sua vida como sacrifício, diga comigo, para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes, Ele fará com que o meu plano dê certo. O que é o plano de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, eu quero que você entenda uma coisa, comece a aprender quem é Jesus. Uma coisa, querido, que eu aprendi, na minha mente eu descobri, religiosa, que toda vez que eu pensava em Jesus, eu pensava num homem loiro,
de olhos azuis, cabeludo, barbudo, bonito. Não acho homem bonito, mas Jesus eu acho, tá? Bonito. E aquele homem, né, que muitas vezes ele naquela cruz, mas não vinha uma imagem, posso te falar assim, de alguém que eu me orgulho. Vamos dar um exemplo. Eu achava incrível o Mike Tyson, era igual um touro assim, quando ele... E bastava um soco. Eu admirava, eu falava, meu Deus, o homem parece ele não parece ser humano, ele parece um tronco. Não tinha quem podia, né? Eu, quando eu era menino, eu admirava o Super-Homem. Homem-Aranha nunca fui muito fã não, mas o Super-Homem eu era fã do Super-Homem. O Tarzan, que eu sou meio velhinho, né? Então eu sou daquele Tarzan mais magrelinho ainda, sabe aquele Tarzan que passava na televisão? Então eu tinha minhas imagens dos meus heróis, mas Jesus era o avesso. Mas um dia, querido, eu acordei. Eu falei assim, eu nunca vou ser fã de Jesus se eu não destruir essa imagem que está dentro de mim e procurar a verdadeira imagem que a Bíblia mostra de Jesus. Porque quando nós pensamos nesse Jesus sofrido, esse era o Jesus, querido, tomando o meu lugar, que ele tinha que ter a minha aparência e tinha que sofrer o que eu tinha que sofrer, que nós tínhamos que sofrer. Mas, querido, eu comecei a ver na Bíblia quem é Jesus de fato. E o livro que mais mostra, querido, a característica e a aparência de Jesus é o livro de Apocalipse. Lá mostra ele como leão, lá mostra ele, né, como o cordeiro, o único digno de abrir o livro dos 7 selos. Lá começa a mostrar Jesus, quem ele é. Mas também em Hebreus capítulo 1, vamos ver lá em Hebreus capítulo 1, acho que é versículo 3 em diante. Vamos ler quem é Jesus aqui. Olha bem, o Filho brilha com o brilho da glória de Deus. Então olha bem, o Filho brilha com o brilho da glória de Deus, brilho da glória do Pai. E é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta, agora olha bem, peraí, sustentar o universo. Gente, ele não usa nem a força do Mike Tyson, ele usa só com a sua palavra poderosa, ele sustenta todo o universo. Aí eu comecei a entender, esse meu Jesus que sustenta o universo com a sua palavra poderosa, se fez um mortal, se fez homem, e tudo para cumprir uma justiça, querido, porque Deus tinha que cumprir sua justiça. Diga comigo, Deus é justo. Falei, ele não nega a sua justiça em nada. Então isso é para você ver, querido, que a justiça de Deus é grande, é perfeita. Ninguém vai escapar, querido, da morte eterna, do castigo eterno, se não for por meio de Jesus, por causa da justiça de Deus. Mas o amor dele é tão grande que ele mandou seu Filho, e seu Filho que é Deus. E olha bem, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, para não receber a condenação eterna, olha bem, sentou-se no céu ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Aqui nós já não vemos um Jesus fraco. Nós vemos Jesus, querido, que ele pôs o Super-Homem no bolso, ele pôs o Homem-Aranha no bolso, ele pôs o Mike Tyson no bolso, ele põe no bolso, querido, não, ele faz isso virar nada. Porque quem sustenta o universo só com a sua palavra poderosa, só pode ser Deus. Aí, querido, você começa a se apaixonar. Como é que pode o meu Criador se fazer um de mim para ir na cruz do meu pecado? E ainda ele é tão presente, querido, ele é onipresente, que ele está aqui, fazendo eu me arrepiar na hora que estou falando com você. Ele está aqui, todo lugar. Como pode um Deus tão tremendo, grande, amoroso, sentir amor por um pecador? Um comedor de arroz e feijão, querido, que faz pão fedido. Como é que pode um Deus tão poderoso
poderoso, glorioso, vir aqui, querido, e tomar minha forma, simplesmente para sofrer o castigo que eu mereço, para que eu não tenha castigo. Ser maltratado, humilhado, ser chicoteado, ferido, e tudo aquilo tinha um significado, para que eu seja curado, para que eu seja salvo, para que eu fique livre das minhas angústias. Todos vocês aqui no ministério que estão sentados aqui, né, exceto o visitante que eu não sei, mas vocês viram diversos milagres instantâneos. Esses milagres não são a graça de Deus, mas eles não foram de graça. Esses milagres de cura, de libertação que você vê, de transformação, essa unção de Deus que vem sobre a nossa vida, que o Espírito Santo que só vinha sobre alguém que tinha um trabalho especial para Deus, agora pode vir em todo aquele que crê em Jesus, não foi barato. Jesus pagou um alto preço para que você recebesse um dom de orar em língua, que você recebesse uma alegria do Espírito Santo, porque esse Espírito de Deus que você experimenta, que todo experimenta hoje, ele vem sobre Jesus, e Jesus, querido, é aquele que fez a obra salvadora em você. E o Espírito Santo vem, querido, só para te mostrar que Ele é o Senhor, que não tem outro nome nem no céu e nem na terra, e nada, nem teu dinheiro, nem tua família, nem teus negócios, nem tua própria vida pode ser mais importante do que Ele, porque Ele tem o poder, querido, de te matar e te ressuscitar. Ele tem o poder, querido, de te levantar e te derrubar. Ele tem o poder, querido, e o querer dele é te levar para o céu. É que você o aceite como Senhor e Salvador, se arrependa dos seus pecados e queira morar com Ele para sempre. Este é o Senhor Jesus. Apocalipse 1, lá fala, querido, de uma manifestação do nosso amado Salvador, e está, querido, versículo 12, João, querido, em êxtase, em arrebatamento, foi até os céus, aonde ele viu, querido, maravilhas, e ele começou a ter uma visão, querido, do arrebatamento, e depois do arrebatamento, mas antes disso, Jesus se manifesta para ele e dá um recado para as 7 igrejas, e esse recado que ele dá para as 7 igrejas, é que ele fica bem estabelecido, a igreja do Senhor Jesus. E Jesus falou, querido, assim, né, que Ele está em cada igreja, querido, sondando cada um de nós. Vai ver lá, querido, para você ver. Ele chama o pastor da igreja de anjo. Ele chama, querido, a liderança da igreja, querido, de servos. E Ele fala, querido, daqueles que fazem certo e daqueles que fazem errado. E Jesus fala assim, eu estou de olho, eu sou aquele que vê tudo. E eu vou dar para cada um segundo as suas obras. E ali em Apocalipse, falando para as igrejas, ele falou, querido, que ia matar aqueles que seguiam Jezabel, que ele ia pôr, querido, aquela mulher que tinha o espírito de Jezabel de cama, e os seus amantes ele iam matar, porque ele diz que vinga. Esse é o meu Jesus não está morto, que não está ignorando o que nós estamos fazendo. Fica atento e fica esperto, querido, porque o juízo vem. E agora, querido, Jesus, Ele é Salvador para aquele que o ama, Ele dá um tempo para nós se arrepender, mas agora, querido, Ele já está sentado no trono, e Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o Senhor do céu, da terra e até do inferno. Ele manda em tudo. Esse é o meu Senhor Jesus, esse é o Jesus que você está buscando aqui. E Ele não é um Deus morto, Ele ressuscitou. Tá? Está vivo. E olha o que ele fala aqui. Eu virei para ver quem falava comigo, e vi 7 candelabros de ouro. No meio dele estava um ser parecido com um homem. Diga comigo, parecido com um homem. Ó, vestido uma roupa que chegava até aos pés, e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Esse é o meu amado. Vamos lá. Vamos lá. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha, e depois de polido. A sua voz, ela parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita
Ele segurava 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Quando eu o vi, eu caí como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Agora olha quem que ele fala aqui. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Jesus, querido, Ele é grande, poderoso, Deus forte. Ele é, querido, o Senhor da glória. A Bíblia fala que na sua coxa está escrito: Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então você precisa conhecer esse Jesus. Como é que você vai adorar Jesus, querido, com toda a tua emoção, se você não tem empolgação? Se você não tem empolgação, como é que você vai adorar? Eu vejo, querido, as crianças da igreja mais na moda do mundo do que adorando a Jesus, apaixonado pela moda do mundo. Neymar estava na moda, todo mundo cabelinho igual Neymar, pintar cabelo Neymar, daqui a pouco era outro, agora nem sei mais quem que é que estão copiando. Mas eu não vejo ninguém copiando Jesus, por quê? Porque os pais não conhecem Jesus, porque a igreja não fala de Jesus como devia falar. Mostra aquele Jesus, querido, para os teus filhos, que coitado do super-homem, do Homem-Aranha, dos heróis do mundo, não são nada perto dele. Começa a mostrar quem é Jesus. Jesus é o nosso Criador, querido. Tudo que você vê criado, você pode falar assim: foi Jesus que desenhou. Tá? Eu sei que você gosta de você, porque se você não gostar de você, você está morto. E eu sei, querido, que você fica se querendo se ajudar, né? Então você não quer ficar velho, você quer ficar... Por quê? Porque você gosta de você. Querido, quem gosta de você mais do que você é só Jesus. E Ele tem o poder, querido, de na hora de te ressuscitar, fazer você ter 30 anos de idade. Vai ficar lindo, bonito. Esses dias eu achei uma foto do meu documento lá, eu com 18 anos, achei uma foto do meu irmão Jorei Santana, que está velho pra caramba, com 18 anos. Querido, todo mundo com 18 anos é lindo, é bonito, né? E nós vamos ter a idade perfeita, com uma aparência milhões de vezes mais bonita do que quando nós tínhamos 18 anos de idade. Perfeito. Por quê? Porque Jesus vai nos ressuscitar, perfeito. O gordinho vai emagrecer, o velho vai ficar novo, o novo vai crescer. Todos vão ser a idade do varão perfeito, né? Não sei se é 30 ou 33 anos, mas é por aí. E você vai perder sua salvação. E nós precisamos também, querido, conhecer o Pai. Quem é o Pai? O Pai é o Deus Todo-Poderoso. O Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que Jesus fez, que olha bem, que Jesus é tão grandão, tão poderoso, tão forte, e Jesus falou: o Pai é maior do que eu. O Pai lindo. Já pensou que você chegar assim, ó, no Pai de Jesus e falar: papai, ô papai? Quem pode sentir a presença de Deus chamando Ele de Pai? É a coisa mais gostosa que tem. Se você, Jesus falou assim: meu, falou para o discípulo dele, para o Tomé: Tomé, meu, quem me vê o Pai. Né? Eu e o Pai que somos um. Então você está vendo Jesus tão grande, né? Mas Jesus falou assim que quem contempla Jesus vê o Pai. Mas aí ele fala: mas o Pai é maior que eu. Mas gente, agora não é mais meu irmão, meu Senhor, meu Salvador.
Agora, meu papai, meu pai, meu amigo, meu Deus, papai é dono de tudo. Sabe, amado, um dia a era dos homens aqui da humanidade, o tempo de Deus está acabando para a humanidade. Nós não sabemos quanto tempo é. Tem gente que fala assim, 6.000 anos. Não sei, querido, mas Jesus falou para nós que tem um relógio que você pode ficar olhando para ver que tempo que é que Deus deu para nós. E Jesus falou assim, eu vou voltar. Quando é, querido, que Jesus vai voltar? Pastor, quando é que Jesus vai voltar? Jesus falou, quanto ao tempo, ninguém sabe. Mas prestem atenção nos sinais. Digam comigo, sinais é o relógio de Deus. Fala assim, sinais mostram o tempo de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Precisa de mais sinais para dizer que Jesus está voltando? Precisa, querido. Porque aonde nós vamos parar com tanta tecnologia, com tanta ciência? Aonde nós vamos parar? Querido, quando inventaram o fax, o meu tio falou assim, isso é o fim do mundo. Eu falei, por quê, tio? Como é que pode? O cara colocou o negócio lá e veio pelo fio aqui. Isso não existe. Agora, querido, olha bem, eu pastoreio almas no Japão. Eu troco figurinha, querido, com um colega meu de ministério nos Estados Unidos. A hora que eu quero. Onde nós vamos parar com isso? Diga comigo, Jesus está voltando. Né? Hoje só está de par aí casais, né? Ou casais ou gente da mesma casa. Então dá um cutucão, falei. Sinais tão fortes, falei. Jesus nunca esteve tão perto. E sabe, amado, quem que Jesus vai vir buscar? É a outra pessoa que você precisa conhecer Ele. Né? E você precisa entender que Ele só faz as coisas através de um nome só, de uma pessoa só Jesus. Não foi dado outro nome para o homem, que importa que seja salvo. Espírito de engano vai pôr outra coisa, tá, gente? Aprendam isso. Como é que eu sei que eu estou com espírito de erro? Que o espírito de erro parece certo, parece bonzinho, parece até mais certo que os outros. Todo mundo acredita, mas a Bíblia diz que é só um nome. Então, o Espírito Santo vai mostrar para você só um nome. E esse nome é Jesus. Mas você precisa conhecer o Espírito Santo. Você fala assim, pastor, mas o Espírito Santo é a coisa... Querido, a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo, quando você estuda sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, você vai pensar assim, então o Espírito Santo é tudo. Ele é tudo com Jesus e com o Pai. Mas uma coisa que você tem que saber, nesse momento aqui, o Espírito Santo, ele foi dado para nós como companheiro, como amigo, como auxiliador, como aquele que foi mandado para andar junto. Todos os atributos que Deus deu para o Espírito Santo é para ele gerar, criar, convencer, capacitar, andar junto. Ele é o selo, o penhor, ele é, né, a presença do próprio Pai e de Jesus na nossa vida. E o Espírito Santo, ele não pode ter corpo, entende? Porque ele é hospedeiro de corpo. Ele precisa do nosso corpo. Ele não pode ter corpo, querido, por quê? Porque senão ele não precisaria de nós. Se ele não precisasse de nós, é porque nós também não ia ter valor. Então ele precisa ser hospedeiro. Ele só pode fazer a obra naquele que entrega tua vida para Jesus. Quem limita a pessoa do Espírito Santo é nós. Toda a área tua que não é rendida, que não é entregue, que não é dada para o Espírito Santo, ela se torna ali, querido, um lugar onde o Espírito Santo tem os seus limites, que você estabelece. Por isso que quando nós estamos buscando a Deus, é para ilimitar o Espírito Santo na nossa vida. E aí que entra o segredo. Você tem o certo,
tua educação, teus valores do mundo, e você começa a abrir mão dos seus direitos para poder ter mais do Espírito Santo. Por isso que o dinheiro não pode ser seu Deus, teus sonhos não podem ser seu Deus, tua vontade não pode ser seu Deus, você não pode fazer o que você mais quer, se você quiser que o Espírito Santo seja ilimitado na tua vida. Não é, querido, que ele não tem poder para fazer, é que a justiça de Deus, querido, ela é íntegra e é o livre-arbítrio dele, querido. Enquanto nós estivermos vivos nessa terra, nós podemos fazer o que nós queremos, também pagaremos o preço que nós não queremos. Mas quando eu entrego minha vida para Jesus, sou salvo pela graça, graças a Deus, sou salvo pela graça, graças a Deus, porque se fosse por mérito, eu não ia ser salvo. Mas eu tenho, querido, que buscar uma transformação para que a minha vida agora seja do Espírito Santo. E se a minha vida for do Espírito Santo, o Espírito Santo também vai ser meu. Quanto custa para mim ter tudo de Deus? Custa tudo. O que eu vou ter de Deus se eu der tudo, pastor? Eu vou ter tudo de Deus. E o que eu vou ter de Deus se eu não der tudo, pastor? Tudo que você pegar. E para pegar Deus você tem que escolher. Você larga a tua própria vontade para buscar a vontade dele. Mas Deus nos abençoa? Sim. Deus, ele nos abençoa porque Jesus pagou um preço para isso e ele quer nos salvar. Mas quando ele quer nos levar para a dimensão de filho e maturalidade, você precisa ser rendido a ele. Uma vez o cara falou assim, né? E eu gostei daquela ideia. Ele falou assim: eu não posso, né, pedir para o Espírito Santo, né, vir fazer minha vontade, né? Eu tenho que deixar ele me levar. É ele que me leva para onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, deixa ele me levar, deixa ele levar eu para onde ele quiser. O Espírito Santo é chamado de rio por causa disso. Eu aprendi uma coisa quando eu nadava no rio. Eu sei nadar corgão só, né? Então eu atravessava o cinza aqui na ponte de Tambaracá, atravessava de um lado do outro. Mas eu não conseguia atravessar quando eu pegava o rio da corredeira para cima. Então eu era bem malandrão, né, para fazer, mostrar para os meus amigos que eu era bom de braçada. Eu ia mais para o lado de cima, ia dando poucas braçadas e a corredeira ia me levando e eu atravessava na maciota. Aí eu tinha que voltar, daí eu subia o barranco, ia lá e vinha. E eu aprendi, querido, quando eu era menino ainda, que andar a favor da correnteza vai de vento em popa. Mas andar contra a correnteza, querido, eu não saía do lugar, porque eu só sabia nadar corgão, né? E o cara que nada corgão, ele não consegue nadar contra a corredeira. Então eu aprendi, querido, que o Espírito Santo é um rio. E eu sempre deixo ele me levar. Né? Quando é que você deixa ele levar, pastor? Às vezes, nós estamos sofrendo por causa de algo. Aí nós oramos a respeito daquilo, mas não para Deus resolver, para Ele nos dar uma direção. Glória a Deus. Às vezes Ele te dá uma direção, querido, para você resolver. Às vezes a direção que Ele te dá é: larga a mão. Né? Geralmente a gente só vai achar que Ele está dando a direção que nós queremos. Não, às vezes Ele vai te dar uma que você não quer. Por isso você precisa abrir mão da sua vontade e desejo, porque o Espírito de Deus, Ele pode falar conosco quando nós não idolatramos nada nessa vida. Um dia, querido, eu estava aprendendo sobre o espírito da profecia, a unção de Deus de profecia, e eu aprendi uma coisa, que Deus permite um espírito de engano nas profecias dentro das igrejas, quando há um ídolo no coração. Então, querido, quando a pessoa ama demais algo,
e ela fica buscando demais aquilo, vem um espírito de engano que até sobre um profeta bom e profetiza favorável aquilo. Porque a Bíblia diz, querido, que cada um de nós recebe profecia de acordo com o ídolo do seu coração. Então, toda vez, querido, que eu estou buscando a Deus, eu procuro me desligar das coisas que eu não gosto. Senhor, eu estou orando a respeito de tal disso, eu quero uma direção, porque eu quero fazer isso, mas eu quero esquecer isso, eu quero que o Senhor... Aí a gente fica sensível. E outra, você escuta algo que você não quer e você sente paz, alegria, e você fala, opa, é por aqui. E a gente obedece, querido, parece que é fácil obedecer. Mas se você tiver um ídolo no coração, você vai ser enganado. Você vai ter uma vida, querido, que aquele ídolo no teu coração vai te dirigir para caminhos que não são de Deus. Pastor, fala para mim o que é ídolo no meu coração. Pode ser dinheiro, pode ser um sonho de ter uma casa própria, pode ser um sonho de casar. Um ídolo pode ser, querido, a vontade de se aposentar e morar na praia. Um ídolo no coração, querido, pode ser, querido, até seu casamento, teu filho, tua filha, teu neto, né? Agora a gente tem neto, né? Graças a Deus, neto, pode ser neto. E você sabe o que mata a gente? É o nosso Deus. E o nosso Deus, querido, você descobre quem é na hora da provação. E só Jesus salva. E o Espírito Santo, querido, para você ter relacionamento com Ele, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, mas então não posso amar meu dinheiro, não posso amar? Não, querido, não é? O pastor não está falando que você não pode. Ele está falando que nada pode estar entre você e teu Deus. É um nível de importância. Convém que Jesus cresça e você diminua. Convém, querido, que Jesus seja mais honrado, mais amado, mais respeitado e a sua própria vida e os seus negócios e os seus sonhos diminuam. E Salmos 37, versículo 4, para terminar bem essa pregação. Põe lá, vamos ver o que está escrito. Que a sua felicidade esteja no... Fala para o teu irmão, seja feliz no Senhor. Sabe, amado, quando você tem um carro, mais perto de Jesus, aquele carro não é nada. Mas você quer aquele carro. Mas quando você pensa em Jesus, a vontade de ter o carro diminui. Querido, Jesus vai te dar uma carrada que você vai ficar até assustado. Sabe por quê? Olha o que ele fala, que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele dará o que o seu coração deseja, Ele vai te dar o carro. Qual que é o segredo aqui? O problema, querido, não é o filho, não é o dinheiro, não é a fama, não é a glória, não é a praia, não é a aposentadoria, não é o neto. O problema, querido, é aonde Jesus está na tua vida. Ele está no centro do teu coração, das tuas intenções. Ou qualquer coisa, querido, que acontece no mundo, uma pandemia, uma crise, uma perca, um engano, alguma coisa qualquer, querido, faz você não ligar para Jesus e com isso você apaga a chama do Espírito Santo na tua vida. E sem o Espírito Santo não tem Jesus. A Bíblia fala, quem não tem o Espírito de Jesus, Espírito Santo, esse tal não é dele. Como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Que a minha felicidade esteja no... Sabe, querido, tem gente que escuta aquele versículo, a alegria do Senhor é a nossa. Ele pensa que a alegria dele é a força dele. Não. A Bíblia diz que quando você deixa Deus alegre, entendeu? Quando você deixa Deus alegre, é a sua força. Porque Deus alegre contigo, querido, quem te tocará? Deus alegre contigo, qual o desejo do teu coração que não vai acontecer?
Deus alegre contigo, querido, abre tua boca e pede alguma coisa para ver o que você leva. Você leva exatamente o que você pedir. Deus alegre contigo, querido, você nem acaba de terminar a oração e já te responde. Deus alegre contigo, querido, você olha para Ele, teu espírito não aguenta e você começa a rir. Deus alegre contigo, querido, você perde o medo e dá até vontade de morrer para você ficar logo com Ele lá e nada te separar dele. Alegra o coração do Senhor e tu verás o que Deus faz na tua vida. E olha o que disse lá, ó. Põe a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele te ajudará. Senhor, eu quero, Pai, que as pessoas conheçam teu amor, Pai. Conheça o Jesus, Pai, vivo, ressurreto dentre os mortos, que voltou e sentou à tua direita, Pai, e com a presença dele, Ele encheu todo o universo, Pai, e que agora Ele sustenta todo o universo com sua palavra poderosa. Que o povo conheça, Pai, esse Jesus, Pai, que se apresentou conversando com João e dando instrução para as 7 igrejas da Ásia, e se revelando, Deus querido, com aquela aparência gloriosa. Que o teu povo, Pai, conheça, Deus, o teu Espírito, Pai. O teu Espírito, Pai, que é tão poderoso que Jesus falava e Ele criava, Pai. As coisas, Senhor, chegava feita, pronta, Pai querido, para funcionar. E está funcionando até hoje. Alamate, kolde, seitumi, nahana, tokondetimi. Jesus, ensina a nós, a tua igreja, a falar de ti, Jesus. Expressar, Senhor, o quão grandioso és tu, que tu não és, Senhor, só um servo sofredor, tu és o Deus Todo-Poderoso, que se fez servo sofredor, pagou pelos nossos pecados, mas voltou para a sua glória e estendeu ela sobre todo o universo outra vez. Jesus do céu, tu me responde. Dai-nos o teu Espírito, dai-nos a tua glória, dai-nos uma nova vida, Jesus, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, te amo, Jesus, te amo, Jesus. Jesus, entra na vida das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Entra, Senhor Jesus, na nossa família, Jesus. Entra na vida dos meus clientes, Jesus. Entra, Jesus, no nosso governo, Jesus, na nossa cidade, Jesus. Jesus, entra nas ruas dessas vilas da nossa cidade, Senhor. Entra na casa daquele, Jesus, que está desesperado, Deus, por um recurso, Senhor, para cumprir seus compromissos. Entra na casa do rico, Pai, que está com depressão, porque não aguenta a pressão, Senhor, dos negócios dessa vida. Entra, Jesus. Jesus senta na cadeira do Bolsonaro. Uma vez ele falou, teu preço é maior, que o Senhor governe a nossa nação, Senhor. Senhor, senta no governo, Pai, de cada cadeira, de cada estado, Senhor. Senhor, queima, Senhor, Satanás. Queima os demônios dominadores, os principados e potestades. Levanta um povo forte, uma igreja, Jesus, uma igreja atuante, uma igreja que tome posse de todo o governo das cidades, Pai, e abençoa o povo, Jesus. Jesus, Tu és o Senhor, aleluia. Vem, Deus, vem com Tua presença. Quero me apaixonar outra vez. Vamos nos apaixonar por Jesus? Fica de pé. Fala para Jesus: eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero Te colocar no trono do meu coração. Fala assim: Jesus, eu já Te aceitei, mas agora eu quero Te colocar no trono. O Senhor abençoe essa pessoa que está nos ouvindo na internet. Que o Teu Espírito, Pai, se aposse, Pai, o que essa pessoa Te pediu, que ela possa, Senhor, receber, mas que sobretudo, Senhor, ela possa falar assim: Senhor, me perdoa porque eu só via a Ti como um Deus pequeno e fraco, mas agora eu vejo que Tu és o Deus do infinito, todo-poderoso,
O grande eu sou, o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus Emanuel, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Aleluia. Glória a ti, Jesus.